Olá pessoal, tudo bem? Fechando aqui o nosso bimestre, então, na aula de hoje a gente vai falar sobre dois dos reinos dos cinco reinos, que é o reino protista e o reino fungi. As habilidades e os conteúdos são muito parecidos com o das últimas aulas, a gente só migrou para o próximo reino, mas a ideia é fazer as mesmas coisas, identificar características e reconhecer cada um dos grupos. Para começar então, a gente vai falar sobre a classificação do reino protista. E a primeira coisa que eu falei com vocês muito tempo atrás é que ele não é um reino verdadeiro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não tem um ancestral específico que é só desse grupo e, portanto, tem algumas características que todo mundo do grupo tem, ou a maioria do grupo tem. A verdade é que a gente usa esse reino protista para colocar todos os organismos que a gente chama de protozoários e algas. Só que mesmo esses termos protozoários e algas, eles também não querem dizer muita coisa. Eles são ideias gerais de seres vivos que apresentam algumas características em comum. O termo protista, ele significa primeiro de todos, e ele foi utilizado porque a gente está falando de um reino que ocupa principalmente organismos unicelulares. Tinha-se uma ideia no começo que, por serem organismos unicelulares, eles eram mais simples e, portanto, eles devem ter dado origem aos outros grandes grupos. O próprio termo protozoários, ele vem de primeiros animais, porque foi cunhado numa época em que se colocava esses seres vivos lá no grupo dos animais e se pensava que eles eram os animais mais simples que existiram, ou os primeiros animais que existiram. Só que atualmente a gente usa o termo protozoário para falar sobre qualquer organismo que seja formado por uma única célula, possua núcleo, não faz seu próprio alimento e ele ganha esse alimento através da ingestão ou absorção de outros seres vivos ou do ambiente. O termo alga também não é um termo exatamente científico, ele fala em geral sobre qualquer organismo que faça fotossíntese, vive em ambiente aquático ou úmido, ou terrestre úmido, e que não apresentam uma organização complexa do corpo. O que isso quer dizer? Que não tem grandes tecidos, não vai ter vasos, essas coisas, tá? E eles podem ser tanto procariontes quanto eucariontes. E eles podem ter uma ou várias células, só não formam o tecido. Então você está vendo que encaixa muita coisa aí dentro. E justamente por encaixar muita coisa, a ideia da taxonomia, que é você agrupar aqueles que sejam parentes próximos, não estamos, não estamos, certo? A verdade é essa. A gente está agrupando quem tem as mesmas características, independente da origem evolutiva. Vamos falar então da interação desse reino protista com os outros seres vivos. Como eu falei, os organismos que a gente chama de algas, eles são seres vivos fotossintetizantes. Portanto, eles vão atuar como produtores em várias teias alimentares. Existe uma lenda interessante que diz que a Amazônia é o pulmão do mundo. É na Amazônia que se produz a maior parte do oxigênio do planeta, por isso que tem que preservar tal. A Amazônia tem vários motivos para ser preservada, já conversei com vocês no primeiro ano sobre isso, mas uma das coisas que ela não é esse pulmão do mundo todo, porque por mais que a Amazônia produza sim muito oxigênio, ela também consome muito oxigênio, porque tem muitos seres vivos lá. Agora, o que a gente tem muito no planeta Terra e poderia ser um bom lugar para produzir oxigênio? Os oceanos. Então, no final das contas, quem tem um papel essencial na manutenção do ciclo do carbono e do oxigênio são os nossos oceanos. Eles seriam o papel de pulmão do mundo, muito entre aspas, tá certo? Então, além das algas que possuem papel como produtores nas teias alimentares e ajudam produzindo oxigênio, nós também temos os protozoários, que vão servir de fonte de alimento para organismos maiores e também vão consumir o fitoplâncton e outros organismos menores. Então, eles realmente vão acabar agindo como consumidor primário ou secundário. E para a espécie humana tem uma importância ainda maior, porque existem vários protozoários que causam doenças na gente e, além de prejudicar nossa qualidade de vida, também tem impacto comercial na nossa vida. Então vamos falar agora um pouquinho sobre esses patógenos, essas doenças causadas por protistas. Quando a gente fala nesse reino, a gente geralmente fala mais das doenças causadas nos humanos do que necessariamente de características do reino, porque como eu falei, é um reino heterogêneo. Mas tem várias doenças famosas que acabam fazendo parte da nossa vida e a gente vou falar aqui só de algumas, tá? Uma das muito famosas é a disenteria amebiana. Ameba é aquela coisa que vocês já devem ter visto por aí. Ela parece uma célula molenga. Na verdade,
Veja aqui, essa imagem à direita aqui embaixo, isso aqui é uma ameba, tá certo? É uma célula sem forma definida. Quando ela quer se mover para os lados, ela vai esticando esses pseudópodes e ela gruda eles na estrutura que ela está apoiada e usa esses pseudópodes para se puxar e vai se arrastando de um lado para o outro. Isso daqui, quando cai no nosso intestino, causa uma disenteria muito grave e é uma das doenças que a gente considera que afetam mais populações pobres. Já a doença de Chagas, ela é causada por um protista também. Ele já é uma dessas aqui de cima ou da esquerda. E essa estruturinha que está aqui, ela é um parasita que ataca o nosso sangue. Ela é chamada de Trypanosoma cruzi, a espécie que causa essa doença. E esse protista, ele é carregado por um percevejo, não por um mosquito. Isso é muito curioso, porque é uma das poucas doenças que a gente fala que é causada não por mosquito, tá? Então, isso é um clássico de exercícios de pegadinha de vestibular. Então, o percevejo, que é chamado barbeiro, ele é um percevejo que também suga sangue. Só que quando ele suga o sangue, você tem que lembrar uma coisa: o inseto, ele não vai puxar o seu sangue, ele não tem força para isso. Ele não precisa, inclusive. Porque como você está bombeando o sangue o tempo inteiro e a pressão dentro do seu corpo é alta, quando ele picar você, o seu sangue vai sair com força sozinho. E uma das coisas que acontece quando esse sangue sai, ele estimula o barbeiro a fazer cocô na sua pele. E essas fezes que caem na pele da gente, elas dão uma sensação de coceira. Aliás, a picada dá, mas a sujeira fica ali junto. E aí a pessoa acaba coçando. E quando você coça a sua pele, você causa minúsculos ferimentos, tá certo? E esses minúsculos ferimentos já são o suficiente para que esse parasita entre pela sua pele e chegue no seu sangue. Quando ele chega no seu sangue, ele vai circular por você, mas ele tem uma preferência maior pelos músculos cardíacos. Então ele vai se instaurar no seu coração, vai invadir os seus músculos e, estando os músculos já cheios de parasitas, fica mais difícil do coração bater. Então você pode acabar tendo uma parada cardíaca. A terceira doença, que é uma doença extremamente tensa, chama-se úlcera de Bauru ou leishmaniose. Ela é causada por organismos do gênero Leishmania, é transmitida por fêmeas de várias espécies de mosquitos, e a questão é, esse parasita ele vai atacar as nossas células da pele e causa lesões que são muito difíceis de cicatrizar. Se você não identificar e tratar cedo, você vai sofrer uma lesão que não regenera. Isso faz com que você fique com buracos mutilantes no seu rosto. Então, eu altamente recomendo que você controle a sua curiosidade e não procure imagens de leishmaniose na internet. E por último, a doença malária, que é uma doença famosa, ela é causada por vários protozoários do gênero Plasmodium. Ele é transmitido por mosquitos do gênero Anopheles e ela é muito famosa porque ela tem ciclos de febres e de calafrios, dores do corpo e tal. Ela é uma doença que ela vai causando uma resposta no seu corpo e aí você tem uma febre muito alta por alguns dias e aí você melhora. Só que conforme o parasita vai cumprindo o seu ciclo de vida, você vai passar por isso várias vezes até que o seu corpo consiga se livrar dessa infecção, tá certo? E para terminar o reino protista, então, a gente vai falar sobre as algas. Elas estão divididas em 4 grandes grupos. O primeiro deles é o das diatomáceas, que são esses grupos que está aqui na imagem aqui de cima. É extremamente variado, são organismos unicelulares, alguns deles vivem em colônia. Você pode achar tanto na água doce quanto na água do mar. Existem vários tipos de clorofila, além daquela clorofila verdinha que a gente costuma ver em plantas. Por isso que a gente vai encontrar algas vermelhas, algumas algas são azuis, algumas algas são verdes. E uma coisa importante dessas diatomáceas é que ocasionalmente a gente pode ter em algum lugar um excesso de nutrientes. E isso leva a um evento chamado de maré vermelha. Essa maré vermelha, ela é uma proliferação exagerada das algas que acontece porque o fator limitante que não deixava elas se multiplicarem acabou sendo eliminado, geralmente a falta de comida. Então vamos dizer que você pegue e jogue muito lixo numa lagoa, por exemplo, ou numa praia, ou algo do gênero. Tendo uma quantidade enorme de comida, você tem essas algas podendo se multiplicar o quanto elas quiserem, já que agora
elas têm todos os nutrientes necessários e muitas vezes pode acabar deixando o oceano muito tóxico. Por quê? Porque essa proliferação das algas, ela gera algumas estruturas reprodutivas e essas estruturas possuem toxinas para sua defesa. O peixe que está ali nadando, ele não vai conseguir escolher aspirar esse organismo reprodutor ou não. E acaba você tendo uma mortalidade enorme da vida marinha na região. Não é um evento necessariamente causado pelo homem, você tem de tempos em tempos um evento desse. E é curioso porque várias dessas algas, elas são algas que são bioluminescentes. Então você pode inclusive ter uma maré vermelha, né, que na verdade é feita de algas brilhantes. Então eu vou deixar aqui esse videozinho mostrando o pessoal brincando com uma maré vermelha sendo de espécies é, que brilham no escuro, tá? Além disso, nós também temos alguns tipos de alga, incluindo as algas pardas. Elas são algas principalmente marinhas e elas conseguem ficar muito grandes. Lembra que você ser você ter um tecido complexo, você ter um tamanho grande, não é necessariamente a mesma coisa. Elas não têm grandes tecidos diferenciados, mas elas podem chegar a 60 metros de comprimento. Muitas vezes você vê nos filmes de uma coisa do fundo do mar, uma floresta de algas. Boa parte delas é causada por essas algas pardas que atingem tamanhos muito grandes. Além das algas pardas, que seriam mais marronzinhas, nós temos algas vermelhas. E tanto as algas vermelhas quanto as algas verdes tem sido discutido colocar elas no grupo das plantas. E a questão é que, enquanto elas não vão para lá, a gente vai falar sobre elas aqui, tá? A grande maioria das algas vermelhas elas são multicelulares, elas são encontradas tanto no mar quanto na água doce, em alguns locais úmidos, como rocha e tronco de árvore. Elas servem de alimento para os humanos. Existem várias dessas algas que são utilizadas para alimentação japonesa, por exemplo. Ela tem essa cor avermelhada por causa da clorofila A e D que ela usa. E enquanto isso, as algas verdes, elas são organismos que são uni ou multicelulares. A maioria delas é aquática. E nós temos algumas dessas águas vivas vêm em associações com alguns outros seres vivos. Eu tinha colocado animais aqui, mas não necessariamente animais não, tá? Elas têm clorofila A e B, por isso que elas têm a cor esverdeada. Indo para o próximo reino, então, a gente tem o reino fungi. Ele é um grupo, ele é formado por organismos que eram considerados plantas até um tempo atrás, só que agora tem um reino próprio. Por que isso aconteceu? Porque apesar de eles serem organismos eucariontes, eles não produzem seu próprio alimento, eles são heterótrofos. E eles não se alimentam por ingestão, como os animais, eles se alimentam por absorção. É interessante que, ao contrário do Monera e protista que a gente falou até agora, os fungos são considerados um reino verdadeiro porque existe um ancestral que é o ancestral de todo o grupo. E esse ancestral ele tinha algumas características que foram passadas para todos os descendentes. Então, algumas coisas que os fungos têm que chamam a atenção. Eles têm uma parede celular que é formada por quitina, que é uma substância que curiosamente aparece lá nos invertebrados que a gente tem. Eles usam glicogênio como substância de reserva. Isso é um carboidrato que a gente também usa, os animais também usam. As plantas usam amido, geralmente. Eles têm reprodução por esporos, que são células haploides, que é como se eles tivessem uma vida feita em duas fases. Então, tem o organismo diploide adulto, ele forma esporos. Os esporos, em vez de fecundarem alguma coisa, vão gerar um organismo novo. Esse organismo vai fazer um gameta e esses gametas vão se fecundar. E por último, uma característica interessante deles é que o corpo deles é formado por um monte de filamentos que são chamados de hifas. A gente geralmente olha esse cogumelinho aqui e acha que esse cogumelo é o fungo inteiro. Mas na verdade, esse cogumelo é só a parte reprodutiva do fungo. Nós temos uma multidão de hifas e de filamentos que parecem pelinhos que ficam aí espalhados no fundo do solo, na terra e por aí vai. Então vamos olhar essas estruturas com calma agora. Ó. Repare que a gente tem o micélio reprodutivo, que é a estrutura que a gente costuma achar que é o fungo, que é o cogumelo, e olha como ele se enterra. Isso aqui é um micélio vegetativo. Isso é o corpo real do fungo, tá certo? Ou pelo menos a maior parte do corpo do fungo. Essas hifas, elas são difíceis de você identificar a olho nu.
Então, tome muito cuidado quando você vê uma coisa que está mofada, que está embolorada. Não é que você pode cortar a parte que está embolorada e comer o resto. Porque se aquilo ali é o que você está vendo, o que você está vendo geralmente é estrutura reprodutiva. Aquele bolor já se espalhou por todo o alimento, tá certo? Os fungos, eles são organismos que podem ter um comportamento anaeróbio, ou seja, eles conseguem respirar oxigênio, mas se o oxigênio acabar, ou seja, se não tiver oxigênio, o ambiente é anaeróbio, ele pode sobreviver usando fermentação, que é uma forma de você quebrar o açúcar, só que com menos ganho de energia, tá? E o ciclo de vida deles então é formado em duas fases, uma delas é sexuada e a outra é assexuada. Falando então sobre o impacto deles no ambiente, não é fácil, difícil você pensar que se é um organismo que vive da absorção de matéria orgânica, o principal papel deles é ser decompositor. Contudo, nós temos algumas espécies de fungos que são parasitas, então eles atacam o organismo que ainda está vivo, e eles também servem como fonte de alimento para os humanos. Nós temos aí shimeji, shiitake, champignon, vários outros, tá? Nós temos uma associação muito famosa de fungos, que é a que a gente chama de líquen, que é esse negocinho verde, parece uma plantinha verde estranha, que fica na casca das árvores, na parede de casa, nas pedras e por aí vai. Esse líquen ele é formado de um mutualismo de um fungo com uma alga. E a vantagem é que o fungo ele consegue reter os sais e a umidade do ar, enquanto que a alga é capaz de fazer fotossíntese. Então, o fungo arranja a água e os nutrientes, a alga vai fazer a fotossíntese, vai fazer alimento para os dois, e assim eles vão conseguir sobreviver obrigatoriamente juntos, tá? E só uma curiosidade, se um dia você estiver perdido e quiser saber para onde que é o norte, que você não sabe olhar direito o sol porque o céu está meio coberto, o lado das árvores, aqui no sul, né? O lado das árvores que tiver líquen é sempre o lado que está sombra. Ou seja, se você vai olhar o tronco, o lado que tiver cheio desses negocinhos é o lado sul. Então você consegue, olhando pela árvore, saber onde é o norte, sul, leste e oeste. Falando um pouquinho mais sério agora, o fungo é um patógeno muito chato para a gente. Por quê? Nós não temos muitos tipos de fungo que são parasitas e causam doença na espécie humana. O problema é que essas infecções elas geralmente vão ocorrer nas unhas, no cabelo, locais que sejam ricos em queratina. E nós temos um grande problema na hora de tratar essa doença, porque enquanto as bactérias era super fácil de tratar, porque a bactéria tem um corpo super diferente do nosso, e você pode fazer um remédio que ataca a bactéria e não ataca as pessoas, as células dos fungos possuem um monte de semelhanças estruturais com a gente. E isso faz com que você tenha muita dificuldade em criar medicamentos que mate o fungo e não mate a pessoa. É por isso que quando você vai administrar um antifúngico em alguém, você usa doses baixas durante longos períodos de tempo, porque se você colocar uma dose elevada, a toxicidade acaba ficando muito alta. Então, doenças causadas por fungos incluem micose, caspa, candidíase e por aí vai. E pensando agora na nossa economia, os fungos eles têm vários impactos. Primeiro, os fungos eles têm contato constante com as bactérias. Então existem várias substâncias que os fungos produzem para se proteger que nós extraímos deles e utilizamos como remédio. O primeiro antibiótico que a gente já teve foi a penicilina, que ela veio do fungo Penicillium. E o curioso na história é que, na verdade, isso foi um completo acidente. O pessoal do laboratório estava criando bactérias e aí deixou uma placa aberta lá. Quando eles voltaram para lidar, tinha crescido um fungo na placa, tinha contaminado a placa, só que esse fungo ele matou todas as bactérias que estavam em volta. E aí eles começaram a estudar que substância que esse fungo usou para matar as bactérias e descobriram a penicilina. Além dos remédios, nós temos fungos que são comestíveis e fazem parte da nossa alimentação. Então a gente usa leveduras, que são fungos unicelulares, para fazer pão, para fermentar nossa bebida alcoólica. A gente usa na produção do queijo, que tem esse queijo aqui, que é o fungo que dá o gosto. Nós temos vários países que usam fungos em técnicas de medicina alternativa. Então, por exemplo, a medicina tradicional chinesa usa um pouco. Há quem use o fungo como forma de biorremediação, ou seja, você joga o fungo no ambiente, se for um fungo que consome alguma substância que você quer eliminar, mas é um processo que geralmente pode dar muito ruim, então a gente recomenda usar com cautela.
E nós temos também vários fungos que são venenosos e acabam sendo usados como alucinógenos, tanto por pessoas que buscam recreação, como parte de rituais. Então nós temos muitos pajés e outras lideranças indígenas que usam essas substâncias para poder fazer seus rituais. E diz a lenda que muitas das bruxas que foram queimadas na fogueira porque estavam possuídas, na verdade estavam sob efeitos de cogumelos e, portanto, por isso que elas não respondiam de maneira coerente. E com isso a gente termina o segundo bimestre. Veja se ficou alguma atividade para trás. Você pode ir lá no Classroom, clicar nos formulários. Se você já respondeu, o formulário não vai te deixar responder de novo, então você pode ficar tranquilo. Se ele abrir, é porque essa atividade pode ter ficado sem resposta ou você usou algum outro e-mail que você não pensou, que você preferiu na hora. De qualquer forma, terminem os exercícios aí, que a gente está terminando o segundo bimestre, e a gente vai começar temas novos no próximo. A gente vai começar a trabalhar os grandes animais e as plantas, que são dois reinos que a gente tem mais interesse, mais contato. Beleza? Bom estudo para vocês. Até mais.